Meu amigo, você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem realizar todos os seus sonhos, enquanto outras vivem eternamente frustradas, vendo seus objetivos virarem papel amassado na gaveta? Por que existem pessoas que parecem ter tudo, dinheiro, sucesso, relacionamentos, saúde, enquanto outras lutam apenas para sobreviver? A resposta a esta pergunta irá surpreendê-lo, porque não tem nada a ver com sorte, origem social, educação formal ou mesmo inteligência. A verdade é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderosa do que você pensa. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que mudou completamente minha perspectiva de sucesso e pode transformar sua vida para sempre. É a história de um jovem canadense que, aos 21 anos, estava completamente perdido na vida. Ele abandonou o ensino médio aos 17 anos, trabalhava lavando pratos em restaurantes sujos, dormia no chão de apartamentos emprestados porque não tinha dinheiro nem para comprar um colchão. E não tinha absolutamente nada, nenhum dinheiro, nenhuma direção, nenhuma esperança, nem mesmo a confiança de sua própria família. Este jovem não era apenas pobre, mas era um fracasso completo. Ele falhou em mais de 20 empregos diferentes antes dos 30 anos. Ele foi demitido como vendedor de carros porque não conseguia nem se vender. Ele foi demitido como trabalhador da construção civil porque estava atrasado. Ele foi demitido como garçom porque virou os pratos. Ele foi demitido tantas vezes que perdeu a conta e começou a mentir em seu currículo para conseguir novos empregos. Seus pais ficaram tão envergonhados que pararam de falar sobre ele com os vizinhos. Seus poucos amigos o viam como um caso desesperado e aos poucos se afastaram. Seus amigos o abandonaram porque ele não tinha perspectivas na vida. E o pior de tudo, ele mesmo começou a acreditar que talvez fosse realmente um perdedor nato, destinado a falhar para sempre. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Em uma tarde fria de domingo em Calgary, Canadá, totalmente desesperado e com apenas alguns dólares no bolso, ele estava andando pelas ruas vazias quando passou por uma livraria. Na janela, ele viu um livro que mudaria sua vida para sempre. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Ele gastou seus últimos $3 naquele livro, dinheiro que ele deveria usar para comprar comida. Ele voltou para seu pequeno apartamento alugado e, pela primeira vez em sua vida, fez a si mesmo uma pergunta que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Por que algumas pessoas são mais bem-sucedidas do que outras? Existe um padrão, alguma fórmula que eu possa seguir? Este jovem perdedor foi Brian Tracy, e a jornada que começou naquele domingo gelado o transformou de um completo perdedor em um dos maiores especialistas mundiais em desenvolvimento pessoal. Autor de mais de 80 livros traduzidos para mais de 40 idiomas, palestrante internacional que treinou mais de 5 milhões de pessoas em 58 países e construtor de um império pessoal de mais de 50 milhões de dólares. Mas aqui está o que mais me impressiona na história de Brian Tracy. Ele descobriu que existe um padrão, uma fórmula matemática exata que todas as pessoas de sucesso seguem, conscientemente ou não. E depois de décadas estudando esse padrão, entrevistando milionários, analisando biografias de grandes líderes e testando diferentes estratégias, ele desenvolveu um sistema revolucionário de 12 etapas que, quando aplicado corretamente, torna o sucesso quase inevitável. Este sistema não é teoria, é pura ciência. Já foi testado por mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. Empreendedores que estavam à beira da falência usaram esses princípios para construir impérios. Vendedores medíocres se tornaram o número 1 em suas empresas. As pessoas comuns transformaram suas vidas financeiras, seus relacionamentos, sua saúde, sua autoestima. E aqui está a parte mais incrível. Brian Tracy provou que qualquer pessoa, independentemente de sua formação, educação ou situação atual, pode aplicar essas 12 etapas e alcançar resultados extraordinários. Ele mesmo é a prova viva disso. Hoje vou revelar cada um desses 12 passos secretos para você. Não são teorias vazias ou motivações superficiais, mas princípios científicos baseados em décadas de pesquisa
e milhões de histórias reais de sucesso. Se você aplicar exatamente o que vou ensinar, seguindo cada passo na sequência certa, em 90 dias, você estará vendo resultados que hoje parecem impossíveis. Em um ano, sua vida estará irreconhecível. Mas tenho que avisá-lo. Com esse conhecimento vem uma responsabilidade. Uma vez que você sabe o que vou revelar hoje, você não pode mais usar a ignorância como desculpa. Você terá em suas mãos o mapa exato do sucesso. O que você fizer com isso determinará se você continuará sendo outra pessoa comum ou se juntará ao seleto grupo de pessoas que realmente realizam seus sonhos. Vamos começar com o primeiro passo, que Brian Tracy considera não apenas o mais importante, mas o mais poderoso de todos: Burning Desire. Aqui está o segredo que ninguém lhe conta sobre este estudo. Não foi apenas ter metas escritas que fez toda a diferença. Foi a intensidade do desejo por trás desses objetivos. Os pesquisadores descobriram que os 3% bem-sucedidos não apenas queriam alcançar seus objetivos, mas precisavam alcançá-los. Havia um desejo, uma fome, um desejo ardente que os consumia. Brian Tracy explica isso de forma brilhante. Ele diz que quando finalmente decidiu mudar de vida aos 24 anos, não foi apenas porque queria ter sucesso. Foi porque a dor de continuar como estava tornou-se maior do que a dor de mudar. Ela descreve que chegou a um ponto em que não conseguia mais se olhar no espelho sem se sentir envergonhada. O desejo de transformar sua vida tornou-se tão intenso que ele estava disposto a fazer qualquer coisa, pagar qualquer preço, trabalhar quantas horas fossem necessárias. Segunda técnica: visualize as consequências de não atingir seu objetivo. Tracy costumava imaginar como seria sua vida aos 50, 60 e 70 anos se continuasse como estava. Essa visualização negativa criou uma dor tão intensa que ele preferia trabalhar 16 horas por dia do que continuar na mediocridade. Terceira técnica: cerque-se de pessoas que já alcançaram o que você deseja. Tracy começou a participar de eventos de negócios, embora não tivesse dinheiro para estar lá. Ele viu pessoas de sucesso e pensou: se eles podem fazer isso, eu também posso. Isso intensificou seu desejo. Quarta técnica: criar urgência artificial. Tracy deu a si mesma prazos impossíveis como: em 6 meses vou dobrar minha renda, ou em 1 ano terei meu próprio negócio. Desta vez, a pressão intensificou seu desejo e o obrigou a agir. O segundo passo é a visualização científica. Aqui Tracy descobriu algo fascinante que a neurociência moderna confirmou. Nosso cérebro subconsciente não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você visualiza seu sucesso em grande detalhe, quando vê, sente, ouve, cheira, toca, seu subconsciente aceita essa imagem como realidade e começa a trabalhar 24 horas por dia para tornar essa visão uma realidade. Tracy desenvolveu uma técnica de visualização específica que praticava religiosamente todos os dias. Ele fechou os olhos e imaginou-se já tendo alcançado seus principais objetivos. Quando era vendedor, visualizava-se fechando grandes contratos, dirigindo carros de luxo, morando em uma bela casa, sendo respeitado pelos colegas, tendo uma conta bancária próspera. Mas aqui está o segredo. Ele não apenas visualizou os resultados finais, ele visualizou todo o processo. Ele se viu preparando apresentações brilhantes, conversando com confiança com clientes importantes, superando objeções com elegância, assinando contratos milionários. Essa visualização detalhada programou seu subconsciente para reconhecer e criar as oportunidades necessárias. Tracy recomenda 20 minutos de visualização pela manhã e 20 minutos à noite. Durante esses períodos, você deve se ver já tendo alcançado seus principais objetivos, sentindo as emoções do sucesso, vivenciando cada detalhe. Quanto mais real for sua visualização, mais rápido ela se manifestará em realidade. O terceiro passo é definir a meta com clareza cristalina. Aqui está uma estatística que deve assustá-lo. Apenas 3% das pessoas têm objetivos claros e escritos.
Os outros 97% trabalham direta ou indiretamente para esses 3%. Esta é uma das descobertas mais importantes de Tracy. Clareza é poder. Tracy desenvolveu uma fórmula específica para escrever metas poderosas. Cada meta deve ser específica, exatamente o que você deseja. Mensurável, você pode medir o progresso. Alcançável, desafiadora, mas possível. Relevante, importante para você. E limitada no tempo. Por exemplo, vou aumentar minha renda em 50% nos próximos 12 meses, de R$ 5.000 para R$ 7.500 por mês, desenvolvendo uma fonte adicional de renda online. Mas Tracy vai além. Ele ensina que você deve escrever seus objetivos na primeira pessoa, no tempo presente, como se eles já tivessem sido alcançados. Eu ganho esses $7.500 por mês com facilidade e prazer através do meu próspero negócio online. Essa técnica programa seu subconsciente para aceitar essa nova realidade. O quarto passo é desenvolver um plano detalhado e flexível. Tracy aprendeu isso da maneira mais difícil. Ele diz que nos primeiros anos, depois de descobrir o poder dos objetivos, ele tinha grandes sonhos e objetivos claros, mas nenhum plano concreto de como alcançá-los. Era como querer viajar para Paris, sem saber como chegar ao aeroporto, que avião pegar, onde ficar ou o que fazer quando chegar. A verdadeira transformação aconteceu quando você começou a tratar seus objetivos como projetos complexos que precisavam ser divididos em etapas específicas e gerenciáveis. Ele desenvolveu o que chama de método de engenharia reversa, começando com o resultado final desejado e trabalhando de trás para frente, identificando cada etapa necessária. Por exemplo, quando ela decidiu se tornar uma palestrante profissional, Tracy não começou tentando falar com milhares de pessoas. Ele fez engenharia reversa. Para dar palestras a milhares, primeiro ele teve que dar palestras a centenas. Para centenas, primeiro para dezenas. Para 10, primeiro para pequenos grupos. Para pequenos grupos, primeiro precisei dominar o conteúdo. Para dominar o conteúdo, primeiro tive que estudar os melhores palestrantes e assim por diante. Tracy descobriu que um plano detalhado serve a 3 propósitos cruciais. Primeiro, dá uma direção clara. Você sempre sabe qual é o próximo passo. Em segundo lugar, evita a sobrecarga. Em vez de um objetivo gigantesco e intimidador, tem tarefas pequenas e gerenciáveis. Terceiro, permite medir o progresso. Você pode ver exatamente onde está e quanto resta. Mas aqui está uma parte crucial que muitas pessoas ignoram. O plano precisa ser flexível. Tracy aprendeu que você raramente pode prever todos os obstáculos e oportunidades que surgirão em seu caminho. Um plano muito rígido quebra na primeira dificuldade. Um plano flexível se adapta e evolui. Ele recomenda revisar e ajustar seu plano semanalmente. Pergunte a si mesmo: o que funcionou bem esta semana? O que não funcionou? Que ajustes preciso fazer? Que novas oportunidades surgiram? Essa flexibilidade controlada é o que separa os bem-sucedidos daqueles que desistem na primeira dificuldade. O quinto passo é estabelecer prazos rígidos e intermediários. Uma meta sem prazo é apenas um desejo, diz Tracy sempre, e a ciência prova isso. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que nossos cérebros respondem drasticamente à urgência. Quando você tem um prazo específico, isso cria o que os psicólogos chamam de pressão de tempo positiva, que o força a priorizar e agir. Tracy descobriu que existem 2 tipos de prazos, final e intermediário. O prazo é quando você deseja atingir totalmente seu objetivo. Os prazos intermediários são marcos ao longo do caminho. Por exemplo, se sua meta é ter R$100.000 investidos em 2 anos, seus prazos intermediários podem ser 10.000 em 3 meses, 25.000 em 6 meses, 50.000 em 1 ano e assim por diante. Esses prazos intermediários servem a 3 propósitos vitais. Primeiro, eles mantêm você no caminho certo. Se você não atingir um marco intermediário, sabe que precisa ajustar a estratégia. Em segundo lugar, eles fornecem motivação constante. Cada marco alcançado
é uma vitória que lhe dá energia para o próximo. Terceiro, eles tornam o objetivo final menos intimidante. É mais fácil se concentrar em ganhar 10 mil em 3 meses do que 100 mil em 2 anos. Tracy também descobriu algo interessante sobre como nossos cérebros processam prazos. Prazos muito distantes não criam urgência suficiente. Um dia eu vou. Prazos muito próximos criam uma ansiedade paralisante. Impossível, não haverá tempo. O prazo ideal cria o que ele chama de tensão criativa, desafiador o suficiente para empurrá-lo para além de sua zona de conforto, mas realista o suficiente para não desencorajá-lo. O sexto passo é identificar e planejar os obstáculos inevitáveis. Esta foi uma das descobertas mais importantes de Tracy. Todos que alcançam um sucesso extraordinário enfrentam obstáculos extraordinários. A diferença não está em evitar problemas, mas em se preparar para eles com antecedência. Tracy desenvolveu o que ele chama de análise preventiva de obstáculos. Para cada objetivo importante, faça uma lista de tudo o que pode dar errado e desenvolva estratégias específicas para cada problema em potencial. Quando decidiu se tornar um palestrante profissional, identificou que seus maiores obstáculos seriam medo de falar em público, falta de credibilidade, não saber como conseguir contratações, não ter conteúdo suficiente e ansiedade de desempenho. Em vez de ignorar esses obstáculos ou esperar que eles não aconteçam, Tracy criou um plano específico para cada um. Por causa de seu medo de falar em público, ele se matriculou no Toastmasters e praticou centenas de pequenas apresentações. Para dar credibilidade, ele começou a escrever artigos e construir um portfólio. Para conseguir contratações, ele estudou como outros palestrantes promoviam seus serviços. Em termos de conteúdo, desenvolveu um sistema de coleta e organização de material. Para a ansiedade, ele criou rotinas de preparação mental. O resultado? Quando esses obstáculos apareceram, e todos apareceram, Tracy estava preparada. Em vez de serem barreiras que o impediam de progredir, tornaram-se simples inconvenientes que ele superou rapidamente. A técnica específica que Tracy recomenda é fazer 3 perguntas para cada objetivo. Que obstáculos internos podem me impedir? Medos, crenças limitantes, falta de habilidades. Que obstáculos externos podem aparecer? Economia, concorrência, mudanças de mercado. E como posso me preparar para cada um desses obstáculos? A preparação antecipada transforma problemas em oportunidades de crescimento. O 7º passo é desenvolver sistematicamente as habilidades necessárias. Aqui, Tracy descobriu uma verdade brutal, mas libertadora. Para ter o que você nunca teve, você precisa se tornar quem você nunca foi. Seus objetivos atuais são um resultado direto de quem você é hoje. Para atingir objetivos maiores, você precisa desenvolver suas habilidades, conhecimentos e capacidades. Tracy passou a dedicar pelo menos 3 horas por dia ao desenvolvimento pessoal. 1 hora de leitura, 1 hora de ouvir programas educacionais, 1 hora de praticar novas habilidades. Ele a chama de universidade ambulante, transformando o tempo de viagem em tempo de aprendizado. Mas aqui está o segredo que poucos sabem. Tracy não estudou aleatoriamente. Ele identificou especificamente quais habilidades eram necessárias para seus objetivos e se concentrou exclusivamente nelas. Quando ele queria se tornar um vendedor de sucesso, ele estudava apenas técnicas de vendas, psicologia do consumidor e comunicação persuasiva. Quando ele quis se tornar um palestrante, ele se concentrou em falar em público, contar histórias e desenvolvimento de conteúdo. Esse foco a laser fez com que Tracy desenvolvesse experiência rapidamente. Em vez de ser um generalista medíocre, ele se tornou um especialista de classe mundial em áreas específicas. Sua renda raramente excede seu desenvolvimento pessoal. Ele sempre diz: se você quer ganhar mais, você tem que valer mais. E para valer mais, você tem que saber mais e ser capaz de fazer mais. Tracy também descobriu que existem habilidades multiplicadoras, habilidades que amplificam o valor de todas as outras. Os principais são comunicação, falar e escrever bem, vendas,
capacidade de influenciar e persuadir, liderança, capacidade de inspirar e direcionar os outros, e pensamento estratégico, capacidade de planejar e antecipar. Ele recomenda que todos desenvolvam essas 4 habilidades, independentemente de sua área de especialização. O 8º passo é buscar e cultivar apoio estratégico. Tracy diz que quando era jovem, tentava fazer tudo sozinha. Era orgulho disfarçado de independência e estava sabotando seu próprio sucesso. Uma das mudanças mais dramáticas em sua vida ocorreu quando ela finalmente entendeu que pessoas de sucesso não trabalham sozinhas, mas constroem poderosas redes de apoio. Tracy identificou 5 tipos essenciais de apoio. Primeiro, mentores, pessoas que já alcançaram o que você deseja e podem orientá-lo. Em segundo lugar, parceiros, pessoas do mesmo nível que você, com quem você pode colaborar. Terceiro, a equipe, pessoas que podem realizar tarefas que não são bem feitas ou que você não tem tempo para fazer. Em quarto lugar, a rede profissional, contatos que podem abrir portas e criar oportunidades. Quinto, apoio pessoal, família e amigos que o encorajam em tempos difíceis. Para conseguir mentores, Tracy desenvolveu uma estratégia específica. Em vez de apenas pedir ajuda, ele sempre oferecia valor em primeiro lugar. Você estudaria mentores em potencial, identificaria como poderia ajudá-los e, em seguida, os abordaria com uma proposta de valor mútuo. Essa abordagem fez com que os influenciadores estivessem dispostos a ajudá-lo. Para criar parcerias, Tracy procurava pessoas com habilidades complementares às suas. Quando ele estava começando no mundo dos negócios, ele se associava a pessoas que eram boas em finanças. Ele era péssimo com números. Marketing, ele não entendia de promoção, e operações. Ele era mais um visionário do que um executor. Tracy também aprendeu que o apoio estratégico não é apenas obter ajuda, mas fornecer ajuda. Ele se tornou conhecido por conectar pessoas, fazer apresentações, compartilhar oportunidades e ajudar outras pessoas a alcançar seus objetivos. Essa generosidade genuína criou uma poderosa rede de pessoas dispostas a retribuir quando necessário. O 9º passo é o mais importante de todos. Tome medidas massivas e consistentes. Tracy descobriu que a diferença fundamental entre sonhadores e realizadores está em uma palavra: ação. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Planos sem execução são apenas fantasias. Metas sem movimento são apenas desejos. Tracy desenvolveu o que ela chama de princípio das 3 ações diárias. Todos os dias, sem exceção, faça pelo menos 3 coisas específicas que o aproximem de seus objetivos principais. Não 3 coisas relacionadas ao trabalho, não 3 coisas que precisam ser feitas. Especificamente, 3 ações que o movem em direção aos seus objetivos mais importantes. Por exemplo, quando seu objetivo era se tornar um palestrante profissional, suas 3 ações diárias podem ser: ligar para 5 organizadores de eventos, escrever 500 palavras de novo conteúdo e praticar uma técnica de apresentação. Quando seu objetivo era escrever um livro, poderia ser escrever 1000 palavras, pesquisar 3 fontes relevantes e revisar um capítulo já escrito. O poder dessa técnica está na consistência do composto. 3 ações por dia podem não parecer muito, mas ao longo de um ano existem mais de 1000 ações específicas voltadas para seus objetivos. A maioria das pessoas não realiza nem 100 ações específicas para realizar seus sonhos em um ano inteiro. Tracy também descobriu algo importante sobre o impulso. A ação cria mais ação. Quando você começa a se mover em direção aos seus objetivos, as oportunidades começam a aparecer. As pessoas começam a ajudar. Partidas favoráveis começam a acontecer. Mas o impulso deve ser iniciado por você, por meio de uma ação deliberada e consistente. O 10º passo é medir, avaliar e ajustar constantemente. Tracy aprendeu esta lição com o mundo dos negócios. O que não é medido não é gerenciado. O que não se consegue, não se melhora.
Ele desenvolveu sistemas específicos para medir seu progresso em cada meta importante e fazer ajustes com base nos dados. Tracy estabeleceu métricas claras para cada meta. Se o objetivo era aumentar a receita, ele media a receita mensal, o número de clientes, o valor médio por cliente, a taxa de conversão da proposta. Se o objetivo era melhorar a saúde, media o peso, o percentual de gordura corporal, o tempo de exercício semanal e a qualidade do sono. Mas medir não é suficiente. Você tem que analisar os dados e fazer ajustes. Tracy desenvolveu um ritual de revisão semanal, no qual ela discutiu: que progresso fiz esta semana? Quais estratégias funcionaram bem? Quais estratégias não funcionaram? Que obstáculos encontrei? Como posso melhorar na próxima semana? Essa análise constante permitiu que Tracy identificasse rapidamente quando algo não estava funcionando e corrigisse o curso antes que pequenos problemas se transformassem em grandes falhas. Também permitiu que ele identificasse o que estava funcionando bem e intensificasse essas estratégias. O 11º passo é desenvolver e manter uma disciplina de ferro. A motivação é o que faz você começar. Disciplina é o que te faz continuar, diz sempre Tracy. Ele descobriu que a motivação é uma emoção temporária, mas a disciplina é um sistema permanente. E os sistemas podem ser desenvolvidos por qualquer pessoa disposta a pagar o preço. Tracy define disciplina não como força de vontade sobrenatural, mas como um conjunto de hábitos específicos que apoiam seus objetivos. Quando ele queria melhorar sua forma física, ele não confiava na motivação para ir à academia, mas criava o hábito automático de se exercitar todos os dias às 6 da manhã, independentemente de como se sentia. Ele descobriu que a disciplina é construída como um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte você se torna. Ela começou com tópicos pequenos e fáceis, como arrumar a cama todos os dias ou ler 30 minutos antes de dormir, e gradualmente foi subindo para tópicos maiores e mais desafiadores. Tracy também aprendeu que disciplina não significa sacrificar o prazer, mas trocar prazeres imediatos por satisfações duradouras. Em vez de assistir TV à noite, estudei. Em vez de dormir nos fins de semana, planejei para a semana seguinte. Essas trocas conscientes criaram os resultados extraordinários que transformaram sua vida. O 12º e último passo é celebrar sistematicamente cada vitória. Tracy descobriu que comemorar sucessos, mesmo os pequenos, programa seu cérebro para querer mais sucesso. É como dar a si mesmo uma recompensa por estar no caminho certo, criando um ciclo positivo de motivação e realização. Mas Tracy vai além da celebração casual. Ele desenvolveu um sistema específico de reconhecimento pessoal. Para cada objetivo intermediário alcançado, ele se deu uma recompensa proporcional à conquista. Para pequenos objetivos, pode ser um jantar especial ou um livro que você deseja. Para objetivos maiores, pode ser uma viagem ou um item de luxo que você deseja. Esta celebração sistemática serve a 3 propósitos psicológicos importantes. Primeiro, reforça comportamentos positivos. O cérebro associa o trabalho árduo a recompensas prazerosas. Em segundo lugar, mantém a motivação elevada durante viagens longas. Cada celebração recarrega a sua energia para a próxima etapa. Terceiro, promove a autoestima e a confiança. Cada vitória comemorada torna-se evidência de que você é capaz de alcançar seus objetivos. Meu amigo, esses 12 passos que acabei de revelar transformaram Brian Tracy de um fracasso completo em um dos homens mais bem-sucedidos e influentes do mundo. Mas aqui está a parte mais extraordinária de toda essa história. Eles podem fazer exatamente a mesma coisa por você. Se este vídeo impactou sua vida, se você está realmente comprometido com sua transformação, por favor, deixe um comentário me dizendo qual objetivo você escolheu e quando começará a aplicar os 12 passos. Esta declaração pública aumentará drasticamente suas chances de seguir em frente. Também deixe um like se você quiser que eu continue trazendo conteúdo profundo e transformador como este.
Compartilhe-a com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Talvez um amigo ou membro da família que está lutando e precisa de uma orientação clara. E inscreva-se no canal Abundance Code para mais conteúdo que pode literalmente mudar sua realidade. No vídeo a seguir, revelarei as 7 crenças limitantes que impedem 95% das pessoas de aplicar o que aprendem e como eliminá-las para sempre de sua mente. Essas crenças invisíveis são o que realmente sabotam o sucesso da maioria das pessoas, mesmo quando elas conhecem os princípios certos. Lembre-se sempre, sua abundância não é sorte, não é um privilégio, não é um acidente. Sua abundância é escolha. E você acabou de receber todas as ferramentas necessárias para fazer a escolha certa. Sua nova vida começa agora. Não perca esta oportunidade. Daqui a alguns anos, quando você estiver vivendo a vida dos seus sonhos, você se lembrará desse momento como o ponto de virada. Faça dessa memória um orgulho, não arrependimento. Nos vemos no próximo vídeo e que sua jornada para a abundância total comece hoje.